você mais ama fazer? Essa pergunta é uma pergunta muito difícil que as pessoas me fazem bastante. É como se eu tivesse mais de um filho e você me perguntasse qual o filho que eu mais amo. É difícil. Eu acho que existem momentos na vida que a gente tá mais tendencioso aonde o coração pulsa mais. Então tem momentos que, cara, eu quero mais atuar. Tipo, essa arte me move mais. Tem momentos que eu quero só compor. E tem momentos que eu quero cantar. Então, realmente é de momentos, assim. Então, assim, por exemplo, eu tive uma experiência muito incrível com Rebelde, que foi o único lugar que eu consegui juntar as duas coisas. Então, a gente gravava a novela e também fazia show final de semana. Foi o único lugar que eu consegui juntar. Então, eu vivi aquilo durante 2 anos e pouco. Aquela experiência foi incrível. Quando acabou o Rebelde, eu comecei a emendar uma novela atrás da outra e foquei só na atuação. Então, fui emendando uma novela atrás da outra. Fiz na Record, depois fui pra Globo, fiz várias, algumas na Globo e tal. E comecei a sentir falta da música, porque eu fui muito pra atuação. E a música começou a me cobrar isso. Começou a me cobrar. E eu falei, cara, eu preciso vir pra cá. Só que quando você faz o caminho de volta, você tem que abrir mão de uma estrada que você já tá construindo e é um pouco mais difícil. Só que, cara, isso nunca foi um problema pra mim. Nunca tive esse problema de recomeçar, de começar do zero, porque quando eu parei de nadar e comecei a estudar teatro, eu não conhecia ninguém, não tinha dinheiro nenhum, ninguém me ajudou. Então, pra mim, nunca foi uma dificuldade. Então, eu topei esse desafio. Falei, cara, é isso que faz meu coração pulsar hoje, é a música, é o que eu amo fazer, compor, cantar. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou me dedicar, vou estudar, vou tomar pancada e tá tudo bem. E vamos nessa. Eu ia te perguntar isso, como você contar um pouco dessa história desde lá de trás. Tipo assim, você sempre quis mexer com a arte, Não. música? Você fez faculdade? Não fiz faculdade. Mas você queria fazer de quê, tipo? Não, então, assim, ó, vamos lá. A minha história, ela é meio improvável, assim, né? Nasci na Zona Norte do Rio de Janeiro. A realidade, acho que da grande maioria das pessoas, né? E aí, enfim, com 10 anos de idade, eu nadava, eu era atleta de natação, me federei com 6 anos, nadei até meus 18 para os meus 19 anos. Então, até essa idade, eu fui atleta de natação, né? Com 10 anos, minha mãe disse pra mim que talvez ano que vem não desse mais pra ela me bancar na natação, que é um esporte que não é barato. Ela é professora de educação física, e ela falou, só dá pra você continuar se você tiver um patrocínio. E aí eu com 10 anos perguntei o que é um patrocínio. Ela me explicou mais ou menos, você precisa de alguém pra bancar e tal, não sei o que lá. E aí eu era muito fã da Xuxa, na minha cabeça eu falei, cara, eu vou lá pedir um patrocínio pra Xuxa, e a Xuxa vai me dar. Essa história é incrível, Só que é muita cara. loucura, né? Eu já tinha ouvido ela, muito boa. E aí, o que aconteceu? Minha mãe me deu essa informação, passou umas 2 semanas, eu tava no Parque dos Patins ali na Lagoa, no Rio de Janeiro, e encontrei a Adriana Bombom, que trabalhava no Planeta Xuxa na época. Eu amo a Bombom. E a Xuxa tinha o Planeta Xuxa e o Xuxa Park. E eu pergunto pra Bombom, como é que eu faço? Eu quero falar com a Xuxa. E eu acho que na hora ela entendeu. Ele quer assistir o programa da Xuxa, né? E ela me explicou como era a gravação do programa da Xuxa. Tal dia, tal hora, no lugar tal. E fui lá com a minha mãe. Depois de insistir muito, que minha mãe falou, tenho 2 coisas pra te dizer. Primeiro, você não vai conseguir falar com a Xuxa. E segundo, ela não vai te patrocinar. O brilho sumindo, né? Só que, cara, eu sempre fui muito intuitivo. Eu sempre fui muito na minha, assim. Hoje eu sei que era Deus, mas na época eu achava que era, sei lá, uma intuição, sei lá, qualquer coisa. Isso você com 10 anos? Eu tinha 10 anos. E aí eu convenci minha mãe, falei, não, eu quero ir. Me leva. E minha mãe me levou. Chegamos lá na porta do Projac, descobrimos que não era só chegar lá e entrar. Segurança falou, deixa eu te falar uma coisa, precisa participar de uma caravana, você tem que se inscrever, anota aí, o telefone, nem lembro se tinha e-mail, acho que não. Coloca o telefone aí e entra em contato pra vocês poderem fazer parte da caravana. Falei, não, cara, você não tá entendendo, eu preciso falar com a Xuxa hoje. Ele falou, não tem como você entrar. Mas faz o seguinte, Amigo, fica tipo aqui assim, esperando. só com a Xuxa, né? Ele Só com só a queria Xuxa. falar na época só com a Xuxa. Mas isso que é bom, cara. A gente perde isso ao longo da vida. A gente perde essa coragem, a gente perde essa... Isso é verdade. A gente, quando a gente é criança, a gente não tem essa noção toda, né? Nem onde a gente vai se machucar e nem do que a gente pode e o que não pode fazer. E eu acho que isso é importante a gente não perder isso, a gente tentar resgatar isso. Porque Que ao é a longo da fé. vida, a gente vai perdendo porque as pessoas vão desestimulando a gente. Você não pode isso, você não é capaz, você não pode frequentar esse lugar, você não pode se conectar com essas pessoas. Por que não? Arthur, tem uma frase que eu carrego comigo na minha vida. Eu nunca posso deixar que o meu medo seja maior do que a minha fé. Porque isso. se eu tiver fé, eu posso chegar onde eu quiser. É isso. Acabou. É isso. E eu tenho uma frase que eu uso na minha palestra que é o seguinte: não deixe que a limitação do outro limite a sua coragem, ousadia e vontade. Top. Porque, cara, isso é o que mais acontece.
É o mais acontece. As pessoas mais próximas de você, por amor, elas são as pessoas que mais querem te colocar na caixa. E elas mais querem te colocar naquele lugar porque elas não querem que você sofra. Só que isso é baseado nas crenças delas, nas experiências delas. E você quer viver a tua vida, você quer explorar o mundo, quer fazer outras coisas. Você quer furar aquela bolha, né, que você vive. Então, com 10 anos, fui lá e o cara falou pra mim, o segurança falou, ó, então fica aí esperando que se faltar alguém, a gente coloca vocês. E a gente passou o dia lá, e minha mãe querendo ir embora, Eu falei, não, cara, vamos ficar. Na gravação do último programa, porque ela gravava vários programas ao longo do dia, o segurança chamou e falou, ó, seguinte, faltou uma pessoa, vocês vão poder entrar. Aí a gente entrou, cheguei lá no Xuxa Park, obviamente nunca tinha ido no programa de televisão, fiquei, né, deslumbrado com aquilo. Cara, nossa, que legal, tal. Esqueci que eu fui fazer lá e comecei a brincar, era criança, 10 anos. Lembrei. Falei, cara, eu preciso falar com a Xuxa. Cheguei pra uma Paquita, que infelizmente eu não lembro quem era, e falei pra ela que eu precisava falar com a Xuxa. E ela resolveu, e aí é Deus mesmo, não tem outro papo. Não tem explicação. Não tem explicação. Ela me ouviu e falou, tá bom, vou te levar pra Xuxa no intervalo do próximo bloco. E eu te pergunto, qual criança que tava lá dentro que não queria falar com a Xuxa? Qual a chance da Paquita me ouvir e falar assim, não, tá bom, eu vou te levar lá pra falar com a Xuxa. E ela me levou. Deu um intervalo, ela me levou na escada, Xuxa sentou do meu lado, contei minha história pra ela. Ela ouviu, pediu pra eu lá na produção falar meu nome. E ela falou, no final do programa eu vou te chamar. Voltei a brincar, fiquei brincando. Chegou no final do programa, ela falou, queria agradecer a caravana disso, da onde, não sei o quê, mas antes de acabar o programa, queria chamar uma pessoa aqui. E ela me chama, eu não sabia que ela ia me chamar no programa. Achei que ela ia falar comigo no final. Falar, meu filho, tá bom, vou te ajudar aqui nisso aqui, vai. Obrigado, não volta mais, sei lá. Eu achei isso porque ela sempre foi incrível, mas tô dizendo assim, nunca imaginei que ela iria me dar atenção mesmo, até porque todas as crianças queriam, né, falar com ela. E ela me chama, conta a minha história, pergunta, fala com a minha mãe, e no final do programa ela fala, seguinte, passarinho me contou aqui que até tantos R$1.000 a Sasha vai te patrocinar, e é isso. E eu saí de lá patrocinado. Então, assim, é uma história muito louca. Qual a probabilidade de uma criança da Zona Norte, que nunca conhecia ninguém, não era o tio, o sobrinho de alguém, o primo de sei lá quem, não conhecia nada, entra no Projac, sem ser convidado, sem estar numa caravana, fala com a Xuxa. Como tem que ser. Cara, é loucura. Não tem explicação, não sei, né, amiga? Como tem que ser. Então a minha vida ela foi meio que assim, cara, desde sempre, assim. As coisas foram muito improváveis, foram muito acontecendo. E aí, eu nadei durante muitos anos, e com 19 anos eu esbarrei na rua com um cara, que era um ator que infelizmente já faleceu, o Antônio Firmino. Esbarro com ele na rua, e ele pergunta se eu era ator. Eu falo que não. E ele pergunta se eu tinha vontade de fazer um curso, participar de um espetáculo que eles estavam montando, que não eram atores ainda, mas eram pessoas que queriam, né, aprender e tudo mais. E ele me deu um telefone e foi embora. Liguei para esse número e eu descobri que eu estava exatamente na rua, na hora que eu liguei, eu estava na rua do Espaço Cultural do Felipe Martins. Eu estava na rua, estava no número 1 e era um 39, sei lá. Um negócio assim. E aí fui lá, conhecer e tudo mais. E ele falou, cara, por que você não ia fazer uma aula experimental pra você se sentir? Eu falei, mas eu tô treinando ainda, né? Faço natação, não tenho tempo. Ele falou, não, vem fazer uma aula. Fui lá fazer essa aula experimental. E ali, cara, eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer na minha vida. E assim, só fazendo um parênteses, antes disso, quando eu tinha, isso 19, com uns 15 anos mais ou menos, eu ganhei um violão e comecei a tocar, a aprender naquelas revistinhas que tinha no jornaleiro antigamente, nem sei, hoje não tem mais, né? Tudo na internet. Mas fiquei lá, enfim, já tocava violão, arranhava o violão, mas era só isso. Não tinha uma vontade, um desejo, não tinha tempo, era atleta e tal, e era isso. E ali começou a se desenvolver, comecei a fazer uma peça atrás da outra, comecei a estudar teatro, enfim, tudo mais, e as coisas foram acontecendo na minha vida, assim. Ô, Arthur, deixa eu só abrir um parêntese. Quando você fala muito sobre ela, a Xuxa, que ela foi uma pessoa também que estendeu muito a mão pra você lá atrás, como que é o seu relacionamento com ela hoje? Na verdade, assim, ela estendeu a mão pra mim lá atrás, mas ela não sabia quem eu era, né? Então a gente nunca criou uma relação, um vínculo. E aí eu descobri. Mas depois que você virou. Então, depois que você tomou, né, teve seu lugar e tudo mais, ela lembrou? Ou você que foi contar? Não, eu acho que ela descobriu quando eu tava no programa. Eu nunca tinha falado. Quando eu tava no Big Brother agora. Aí ela descobriu, aí ela postou. Eu contei lá. Foi por isso que eu lembrei. Isso, eu contei lá. E daí ela lembrou. Eu acho que ela foi atrás, viu que era mesmo, e ela torceu muito por mim. Eu fiquei sabendo que ela torceu muito por mim e tal, levantou mutirão e tudo mais.
Que ela postou esse vídeo. Isso que eu tô te contando, ela postou no Instagram dela. E aí depois a gente se falou e tudo mais, ela foi super incrível comigo, mas a gente não conseguiu se encontrar ainda, assim. Desde o BBB não deu.